Capítulo 5 O Túnel dos Vivos. Pouco a pouco, Skandar e Bob se aproximaram da porta do criadouro. Para alívio do garoto, eles não se falaram. Não conseguia acreditar que a primeira pessoa com quem havia conversado na ilha já sabia que ele estava mentindo. Tudo bem que Bob achava que ele estava mentindo apenas sobre o fato de os dois terem vindo juntos no mesmo helicóptero, mas era apenas uma questão de tempo, não era? Até que ela avisasse a todos. Skandar se forçou a respirar fundo, como fazia na escola quando Owen e seus amigos eram cruéis. Que importância tinha se uma pessoa soubesse? Por que a garota ia perder tempo com ele? E além disso, talvez ela nem conseguisse abrir a porta do criadouro. Ou talvez fosse ele que não conseguisse abri-la e tudo aquilo seria em vão. Skandar ainda estava muito atrás na fila para ver o que estava acontecendo na entrada do criadouro, mas, de tempos em tempos, ouviam-se gritos de alegria, o que significava que alguém tinha conseguido abrir a porta. Toda vez que havia um silêncio prolongado, Skandar sentia o estômago se revirar diante da possibilidade de ser mandado para casa. "Pare de se estressar", sussurrou Bob em seu ouvido quando ele se esqueceu de dar um passo para a frente. "Quase todos que estão no início da fila são ilhéus. Quase todos eles tentam, lembra? Há mais rejeições porque mais candidatos tentam. Não ensinaram nada para você na escola?" Skandar não respondeu. Não queria que ela fizesse perguntas sobre o teste de criação que ele obviamente não tinha feito. À medida que a fila avançava, os continentais que não tinham conseguido abrir a porta começaram a ser mandados de volta para os helicópteros. Alguns choravam, alguns pareciam furiosos, outros se arrastavam na direção contrária à fila com a cabeça baixa, decepcionados. Skandar tentava desviar o olhar, concentrando-se no alto do criadouro. Agora que estava mais perto, percebera que havia unicórnios com cavaleiros no topo do pequeno monte. E eles usavam máscaras prateadas, assim como os cavaleiros que tinham atacado Agatha. "O que eles estão fazendo lá em cima?" disse, deixando que as palavras escapassem. "Você não é a bolacha mais inteligente do pacote, não é?" retrucou Bob. "A expressão nem é essa, e além do mais, eu não estava falando com você", disparou Skandar. Ele estava ficando cada vez mais nervoso. Quase podia contar nos dedos o número de pessoas à sua frente. Será que aqueles cavaleiros mascarados o prenderiam se descobrissem que não tinha feito o teste? Será que era por isso que estavam lá? "Então você estava falando sozinho?" "Não. Eu só estava fazendo um comentário." Bob bufou e Skandar a encarou, se perguntando se ela ia mencionar o helicóptero de novo. Mas ela não mencionou. Em vez disso, apontou para os unicórnios. "São guardas com armaduras. Eu andei ouvindo a conversa deles", sussurrou ela. "E, ao que parece, eles estão aqui para nos proteger." Skandar engoliu em seco. "De quê?" "Ah, não sei. Talvez desse tecelão do qual todo mundo está falando", disse ela, revirando os olhos. Agora que estava quase no criadouro, Skandar conseguia ver um homem de aparência severa com uma prancheta à direita da porta, chamando nomes. "Aaron Brent!" gritou o homem. O garoto de pernas compridas na frente de Skandar deu um passo adiante, afastando o cabelo escuro e espesso dos olhos. Skandar sentiu uma pontada de inveja. Era evidente que Aaron parecia mais um cavaleiro do que ele. Podia imaginar o garoto alto estampado numa carta do caos. Aaron caminhou até a porta de granito e pressionou a palma da mão contra ela. Nada. Quando isso não funcionou, tentou puxar a borda arredondada. Nada de novo. Ele começou a chutar a porta desesperado. Depois de alguns penosos momentos, o homem da prancheta passou o braço com firmeza em torno dos ombros de Aaron e o afastou.
Skandar viu Aaron desaparecer na direção dos penhascos. Aproxime-se! Skandar ouviu o chamado, mas não se moveu. Ele ainda estava tonto depois de ver Aaron ser mandado para casa daquela forma, sem mais nem menos. Não deveria ter ido com Agatha. Tinha a sensação de que as mentiras estavam estampadas em seu rosto. Suas pernas começaram a tremer. Aproxime-se! Repetiu a voz. Bob deu um chute na canela dele. Vá logo! Skandar caminhou vacilante em direção ao homem. Ele era mais velho do que parecia de longe. Seu cabelo preto estava salpicado de fios brancos, e ele era tão magro que as maçãs do rosto dominavam a face de feições asiáticas. Nome? Skandar Smith, respondeu o garoto com a voz embargada. Pode repetir? Rápido, não temos o dia todo. Disse ele num tom cortante e áspero. Skandar Smith. As sobrancelhas espessas do homem se uniram quando ele franziu o senho. Skandar prendeu a respiração enquanto o homem procurava seu nome na prancheta. E se Agatha tivesse se esquecido de alguma coisa? Talvez eles soubessem, talvez tivessem verificado se ele havia feito o teste e... Skandar Smith! Gritou o homem. Skandar se moveu em direção à porta do criadouro, as pernas pesadas como chumbo. Sentiu um impulso insano de voltar correndo para os helicópteros. Dessa forma, nunca saberia. Sempre poderia sonhar que estava destinado a um unicórnio, porque nunca teria tentado abrir a porta. Mas podia sentir os olhos dos cavaleiros lá em cima cravados nele. E não teve escolha a não ser estender a mão e colocar a palma sobre o granito frio da porta do criadouro. Por um momento atordoante, nada aconteceu. Havia um rugido nos ouvidos de Skandar que não tinha nada a ver com o mar batendo contra os penhascos espelhados. Ele ficou olhando para a porta, a decepção pesando tanto que seus joelhos cederam, os ombros baixaram, e ele começou a retroceder e a afastar a mão. Mas, ao fazê-lo, ouviu um crepitar de pedra e um ranger de dobradiças antigas. Lentamente, a porta do criadouro começou a se abrir. A adrenalina disparou dos dedos dos pés até os dedos das mãos de Skandar, e ele não quis correr nenhum risco. Assim que a lacuna ficou larga o suficiente, espremeu-se pela entrada arredondada e adentrou a escuridão, sem olhar para trás. A enorme porta se fechou atrás dele. Ele tinha entrado. Tinha conseguido. Era um cavaleiro. Não importava como havia chegado ao criadouro. A única coisa que importava era que em algum lugar ali dentro havia um unicórnio. Um unicórnio que estava esperando por Skandar havia 13 anos. Assim como ele. Skandar mal conseguia acreditar. Nem se atrevia a pensar de novo na palavra cavaleiro, com medo de que ela lhe fosse subitamente tirada. Skandar desabou sobre a pedra fria, apoiou a cabeça entre as mãos e deixou que as lágrimas, de alívio, de cansaço, de felicidade, brotassem. Então se lembrou que, se Bob abrisse a porta, tropeçaria em sua cabeça. E, embora a conhecesse havia bem pouco tempo, tinha certeza de que ela o atropelaria sem pensar duas vezes. Skandar ficou de pé, os olhos se acostumando à penumbra. Estava na ponta de um longo túnel ladeado por tochas flamejantes. Era impossível não ficar nervoso. Seus livros não diziam nada sobre o interior do criadouro. Tinha imaginado que seria tudo muito simples. Abrir a porta, pegar um ovo, ajudar o unicórnio ao qual estava destinado a romper a casca e, bum! Estariam ligados para sempre, prontos para começar o treinamento. Não esperava aquele túnel assustador. Não esperava ficar sozinho. Desejou que Kenna estivesse com ele. Mesmo que odiasse espaços apertados, ela teria gritado bobagens que ecoariam pelas paredes do túnel para fazê-lo rir.
mas agora não havia como voltar atrás. Skandar começou a caminhar pelo túnel, brincando com as pontas do cachecol da mãe. Os únicos sons eram os da sua respiração e das lentas pisadas de seus tênis. Depois de alguns passos, ele reparou que as paredes eram ásperas por causa de marcas entalhadas na pedra. Aproximou-se para olhar mais de perto. Havia palavras esculpidas no túnel, mas não eram meras palavras. Nomes, murmurou Skandar, seu sussurro saindo incrivelmente alto. Havia nomes escritos em todos os espaços visíveis, nas paredes, no chão e até no teto. Ele se perguntou por que estariam ali, a quem pertenceriam. Deu mais alguns passos e ficou surpreso ao ler um nome que reconheceu. Emma Templeton, a favorita de Kenna na Copa daquele ano. Eram nomes de cavaleiros e amazonas. Procurou ansiosamente por mais nomes que conhecesse, mas era impossível. Havia muitos. Uma infinidade de nomes flutuava diante de seus olhos. Frederick Onuso, Tessa McFarlane, Tam Langton. Skandar quase morreu de susto ao ouvir o som de algo raspando à sua frente. Pareciam unhas num quadro negro, o tipo de ruído que faz qualquer um bater os dentes e sentir calafrios. Unicórnios sanguinários, tudo bem. Fantasmas, não tanto. Skandar semicerrou os olhos na direção do ruído, mas não havia ninguém à frente. Deu mais alguns passos adiante, com a sensação de que deveria estar fazendo exatamente o oposto. Ao chegar à origem do ruído, ainda não conseguia ver nada nem ninguém. Havia apenas mais nomes por toda parte. Rose Hissington, Erica Everhart, Alice MacDonald e... O barulho de algo sendo triturado de repente fez sentido. Pequenos pedaços de rocha caíram no chão do túnel enquanto Skandar via o H final ser esculpido. Skandar Smith. Seu nome havia se somado aos dos demais cavaleiros e amazonas no túnel. A emoção brotou em seu peito. Era real. Ele era um cavaleiro. Havia um unicórnio à espera dele para romper a casca. Skandar começou a andar com mais determinação e, finalmente, uma porta surgiu ao fim da fileira de tochas. Tinha um formato exatamente igual ao da porta de entrada do criadouro, mas dessa vez, por sorte, havia uma grande alça redonda. Skandar se esforçou para puxar a pedra pesada e, então, ouviu pessoas conversando, rindo e dando instruções, e saiu do túnel rumo à sua nova vida. A primeira coisa que notou foi o calor. A pedra fria do túnel se fora, substituída por um espaço amplo e cavernoso, iluminado por centenas de tochas acesas em seus suportes e o fogo crepitando num poço profundo cavado no chão de pedra. À medida que os olhos de Skandar se acostumavam à claridade, ele se deu conta de que o local não se parecia tanto com uma sala, mas sim com um corredor muito largo que se estendia à esquerda e à direita do fogo, onde os outros novos cavaleiros e amazonas estavam reunidos. Centenas de estalactites com pontas afiadas como adagas pendiam acima de sua cabeça. Desenhos reluzentes de unicórnios brancos brilhavam nas paredes como pinturas rupestres, embora a luz bruxuleante das tochas parecessem ganhar vida. Skandar permaneceu a certa distância dos demais cavaleiros e amazonas, nervoso. De repente, era como se todos já tivessem feito amizade e o tivessem deixado de fora, assim como faziam na escola. Bob ainda não tinha aparecido atrás dele. Skandar nem sabia se ela havia conseguido abrir a porta do criadouro. Ela era a única pessoa com quem tinha falado até aquele momento, e sentiu-se mal por desejar nunca mais vê-la, mas talvez assim seu segredo estivesse seguro. Skandar deu mais um passo em direção aos outros cavaleiros e amazonas, dizendo a si mesmo para não se preocupar. Aquele era um novo começo.
aproximou-se de alguns ilhéus que conversavam entre si. Não era difícil descobrir quem vinha de onde. Os continentais estavam mais longe do fogo, parecendo cansados e ansiosos, a maioria usando calças jeans como Skander, e segurando mochilas arrumadas às pressas. Os ilhéus estavam mais próximos do fogo, rindo, dando tapinhas nas costas uns dos outros e vestindo roupas folgadas, todos de preto. O túnel dos vivos foi super decepcionante, na minha opinião. A decoração era básica e eu acho que deveríamos poder escolher o lugar exato onde nossos nomes vão ficar. A garota que estava falando tinha cabelo castanho, sardas nas bochechas rosadas e um nariz ligeiramente empinado, como se quisesse se proteger de odores desagradáveis. Os ilhéus ao redor dela pareciam fascinados com tudo que a garota tinha a dizer. Não paravam de concordar com a cabeça e dizer coisas do tipo: "Você tem toda a razão, Amber." O que você está olhando? Skander demorou um momento para perceber que Amber estava falando com ele. Ele teve a sensação de estar de volta à escola Christchurch, seu nervosismo habitual dando um nó na sua garganta. Sentiu a mente se esvaziar enquanto brincava com a ponta do cachecol da mãe. Amber o encarou com um sorriso condescendente. E por que está usando esse cachecol velho e esfarrapado? Por acaso é alguma tradição esquisita do continente? Se eu fosse você, jogaria isso fora. Tenho certeza de que é super importante vocês se integrarem com a gente, os ilhéus. Uma dica: não usamos cachecol em lugares fechados. Ela alargou ainda mais o sorriso, mas era como um tubarão mostrando os dentes antes de devorá-lo. Os ilhéus que estavam com ela soltaram risadinhas. Pelo menos ele pode tirar o cachecol quando quiser, disse uma voz atrás dele. Pena que você não pode fazer a mesma coisa com a sua personalidade. Todos ficaram em silêncio, perplexos, e o rosto de Amber ficou vermelho como um tomate. Então Bob simplesmente surgiu pisando firme, e Skander não teve muita escolha a não ser correr atrás dela. Por que você fez isso? Resmungou ele quando tinham se afastado e não podiam mais ser ouvidos. Agora eles vão odiar você. E provavelmente vão me odiar também. Aquela tal de Amber parece ser muito popular. Bob deu de ombros, observando uma de suas unhas roxas à luz do fogo. Não gosto de pessoas populares. São superestimadas. Skander certamente concordava. Owen sempre tinha sido popular, mas isso não significava que ele fosse gentil ou legal, nem nenhuma das outras coisas que alguém buscava num amigo. Mas, obrigado por... Começou Skander, porém não teve tempo de terminar, porque o homem da porta do criadouro, com a prancheta debaixo do braço, estava parado diante do fogo, batendo palmas para pedir silêncio. Um homem rechonchudo e uma mulher de cabelo grisalho e cacheado estavam parados ao lado dele, os rostos enrugados e sérios. Para quem não sabe, disse o homem da prancheta, sua voz ecoando nas paredes da caverna. Meu nome é Dorian Manning. Sou diretor do Criadouro e líder do Círculo de Prata. O que é esse Círculo de Prata? Sussurrou Bob para o ilhéu a seu lado, mas ele mandou que ela ficasse quieta. Como diretor do Criadouro, minha principal tarefa é supervisionar a aplicação adequada do teste de criação, a apresentação dos candidatos diante da porta do criadouro e o processo de saída dos ovos, junto com estes estimados membros da minha equipe, disse ele, gesticulando para as duas pessoas, à sua esquerda e à sua direita. Também supervisiono a segurança do criadouro durante o resto do ano. E, claro, tenho a nobre e perigosa tarefa de levar os ovos não rompidos para as terras selvagens, antes
que eles gerem unicórnios selvagens ao pôr do sol. Ele fungou alto e estufou o peito magro, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. A cada segundo que passava, Iskandar gostava menos dele. Mas chega de apresentações. Acredito que esse seja o momento de lhes dar os parabéns. Vocês agora são oficialmente cavaleiros e amazonas da ilha, protetores dessas terras e das terras do outro lado do mar. Em algum lugar desta câmara há um ovo para cada um de vocês. Um ovo que surgiu neste mundo no mesmo instante que vocês. Um unicórnio que está esperando há 13 anos pela sua chegada. Algumas pessoas gritaram, entusiasmadas, mas foram rapidamente silenciadas por um olhar severo do diretor, cujas bochechas apertadas pareciam quase formar um buraco à luz das tochas. 100 cavaleiros e amazonas, sem vocês! Ele apontou para todos com um gesto teatral. Seus unicórnios cresceriam sem vínculo, selvagens, representando um perigo para todos nós. E fazê-los competir é a forma como nós, assim como nossos ancestrais durante milhares de anos, canalizamos a energia deles para convertê-la em algo bom. Mas ele ergueu um dedo, os olhos brilhando à luz das tochas. Uma advertência. Estou me dirigindo a todos vocês, não apenas aos continentais. Unicórnios, mesmo quando vinculados a um cavaleiro ou a uma amazona, são criaturas sanguinárias por essência, com certa inclinação para a violência e a destruição. São criaturas nobres e antigas, e vocês precisam conquistar seu respeito, mesmo que sejam o cavaleiro ou a amazona destinado a elas. Agora, o diretor bateu palmas com pompa. Mãos à obra! O diretor e seus 2 colegas avançaram em meio ao grupo, dando tapinhas no ombro dos novos cavaleiros e amazonas, aparentemente de maneira aleatória, e pedindo que os seguissem. Bob levou um tapinha do homem rechonchudo e de aparência nervosa, e Iskandar ganhou um tapinha no ombro do próprio Dorian Manning. Ele seguiu o diretor atrás de outro garoto com cabelo preto e liso e óculos de armação marrom num tom mais claro que sua pele. A cada poucos passos, o menino olhava ansiosamente para trás e ajeitava os óculos, que não paravam de escorregar pelo nariz. O diretor parou diante de uma fileira de suportes de bronze que pareciam para Iskandar suportes de tubos de ensaio gigantes. Os ovos estavam presos por garras grossas, mais ou menos na altura do peito deles, e eram enormes. Certa vez, ele tinha visto um ovo de avestruz numa excursão da escola ao zoológico, mas aqueles deviam ser pelo menos 4 vezes maiores. Iskandar queria se beliscar. Estava mesmo ali, no criadouro, prestes a conhecer o unicórnio destinado a ele. Não se demorem! Não se demorem! Todos à minha volta! Disse o diretor em voz baixa, como se, caso falasse mais alto, os ovos pudessem eclodir todos de uma vez. Este é o primeiro lote, com 12 ovos, dos que vão eclodir este ano. Foram cuidados com maestria pela minha equipe desde que surgiram nas entranhas do criadouro. Todos os anos, durante 13 anos, os ovos subiram um nível, chegando mais perto da superfície, e os bebês unicórnios foram crescendo em seu interior, lenta e gradualmente. E, por fim, dentro de alguns instantes, cada um de vocês ocupará seu lugar na frente de um deles.
O diretor fez uma pausa para respirar. Os olhos de Skandar se arregalaram de espanto. Qual era a profundidade do criadouro se havia tantos andares abaixo de onde eles estavam? Dorian Manning continuou dando instruções. Vocês devem colocar a palma direita em cima do ovo. Depois de 10 segundos, se nada acontecer, afastem-se e passem para o próximo ovo à sua direita. Skandar desejou poder pegar seu caderno e anotar tudo aquilo, já que sua memória não era muito boa para detalhes, e queria muito perguntar o que o diretor quis dizer com "se nada acontecer". O que deveria acontecer? E se ele não percebesse nada? Mas parecia não haver tempo. O diretor já estava falando de novo. E lembrem-se que, quando sentirem o chifre de unicórnio perfurar sua palma... Skandar soltou uma exclamação, e não foi o único. Aquilo não estava escrito em nenhum de seus livros. Ele pensara que romper a casca significava que, bem, o unicórnio faria tudo sozinho quando seu cavaleiro chegasse. O ovo vai começar a eclodir imediatamente. Peguem esse ovo o mais rápido possível e entrem numa das celas de eclosão, atrás de vocês. Os novos cavaleiros e amazonas se viraram para olhar. Ao longo da parede oposta aos ovos, havia uma série de celas com a porta entreaberta. Portas feitas de barras de metal. Skandar engoliu em seco. Reparou que os outros continentais de seu grupo também pareciam preocupados. Uma garota do continente com um longo cabelo escuro murmurava baixinho. Não abram a porta enquanto o ovo estiver eclodindo ou antes de colocarem o cabresto e uma rédea em seu unicórnio. Sussurrou o diretor, e o clarão de uma das tochas fez seus olhos verdes brilharem com intensidade. Esses ovos podem não parecer tão grandes, mas acreditem em mim. Os unicórnios vão começar a crescer assim que saírem deles. O que não queremos em hipótese nenhuma é que bebês unicórnios fujam hoje. Não sob a minha supervisão. O estrago que eles poderiam causar. É melhor nem pensar nisso. Skandar estava começando a entrar em pânico, e as terríveis advertências do diretor não ajudavam em nada. Queria fazer 1000 perguntas. Para começar, o que era um cabresto e onde ia conseguir um? Mas não houve tempo para respirar fundo antes de o diretor dizer: Prontos? Abaixem a palma da mão quando eu ordenar. Então Skandar se posicionou e olhou para o ovo gigante à sua frente.